Bom dia, turma do primeiro ano, mais uma vez aqui para dar continuidade à escola classicista, certo? Hoje a gente vai falar exatamente sobre a questão dos autores e das obras clássicas, como foi trabalhada a principal obra em relação a esse período. E aqui nós temos como principal obra escolhida para vocês os Lusíadas, certo? E que é de Camões, exatamente publicado em 1572. Esse livro é um clássico da literatura portuguesa, dividido em 10 contos, certo? O longo poema épico é um grande elogio ao povo português. Exatamente, ele fala das glórias de Portugal, ele revive esse período. E só vai ter um período pessimista, que está exatamente numa parte desse conto, onde ele fala exatamente a parte deprimente dessas viagens, entendeu? A questão das mortes, e nós vamos ver um pouquinho mais à frente, tá? Olha só. Resumo. Na Epopeia de Camões, o objetivo é cantar a pátria, a história de Portugal. Os versos camonianos celebram os efeitos da famosa gente portuguesa, certo? Que exatamente está falando no canto 1. Depois nós temos enaltecer o peito ilustre lusitano, na verdade ainda também no canto 1. E a viagem de expansão marítima se torna pretexto para que toda a história passada de Portugal seja cantada. E eles cantam isso em verso, certo? Olha só, os Lusíadas também ilustram a época e demonstram a incapacidade do europeu, mas especificamente do português, de sair de si para identificar-se com outro povo, certo? No poema se observa um europeu impermeável à cultura do Oriente, incapaz de compreendê-la. Ou seja, nós que estamos aqui no Brasil, na época do descobrimento, nós somos incapazes de compreender o abuso do descobrimento, né? Temos também Camões evidencia a todo momento uma preocupação em dizer a verdade no seu poema épico. Ele frisa em diversas passagens o desejo de cantar os acontecimentos que julgam verdadeiros, né? Com total transparência. Tanto que ele diz: a verdade que eu conto, nua e crua, vence toda a grandíloca escritura. Ou seja, tudo que ele fala, tudo que ele escreve é muito mais do que aquilo que está ali no poema, entendeu? As glórias estão dentro dele de uma certa forma, que ele tenta externar isso aí nas poesias. Veja aqui um exemplo disso, ó. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, certo? Por mares nunca dantes navegados, passara ainda além da Taprobana, ok? Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram, certo? Então, ele canta Portugal nesse poema. Olha a continuidade aí, ó. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas da África e da Ásia andaram devastando, e aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda a parte, se há tanto me ajudar o engenho e arte. Luís de Camões disse isso, certo? Então vamos lá. As primeiras linhas do poema épico, certo? Anunciam o percurso das grandes navegações e o rumo que o poema épico irá tomar. Temos os versos dedicam-se a homenagear o povo português, aqueles que superaram perigos e guerras para fazer avançar o império e a fé, né? Além de narrar a conquista do novo reino, Camões, já nas primeiras linhas, se compromete a contar a história. Se for capaz de tamanho engenho e arte, além de narrar a genealogia de Portugal, das conquistas ultramarinas, o povo exalta, sobretudo, o povo português.
É esse o propósito de Camões, enaltecer Portugal. A construção do poema em si é exatamente o que? A delinealidade e perspectiva. O herói guerreiro é protegido por determinados deuses e perseguido por outros, até que, graças à sua valenta coragem e desistência, supera as armadilhas e consegue chegar à terra distante, conseguem chegar ao Brasil, conseguem chegar às Índias, conseguem chegar às nações, os países africanos, né? Então, o principal inimigo dos portugueses nessa época era Baco, o rei do vinho, né? Que sente ciúmes e inveja e é responsável, direta ou indiretamente, por todas as ciladas. Nós temos também aqui, esse episódio aqui é o episódio exatamente da depressão, o episódio do Velho e do Restelo. Embora os Lusíadas sejam um elogio às grandes navegações, há um episódio, certo? No canto 4, que se apresenta como a contravoz dentro do poema. O Velho do Restelo é aquele que questiona e, em última instância, discorda da pátria das naus, representando aqueles que ficam para trás após a partida dos homens para a grande empreitada. Então, ele relata dentro desse texto tudo isso. Olha só outro trecho aqui. A voz pesada, um corpo alevantado, que nós no mal ouvimos claramente, com saber só de experiências feito, tais palavras tirou do esperto peito. Ó glória mandar, ó vã cobiça desta vaidade, a quem chamamos fama, ó fraudulento gosto que se atiça com a aura popular, que honra se chama, que castigo tamanho e que justiça. Fazes no peito vão que muito te ama, que mortes, que perigos, que tormentas, que crueldade neles experimenta. Então ele fala exatamente da depressão, esse lado pessimista dele, na questão das grandes distâncias que ele percorre. E esse percurso tinha muitas pessoas que morriam, muitos deles morriam em navios e eram jogados em alto mar e sua família não tinha condições de se despedir, certo? Então eram viagens longas, eram viagens perigosas, poderiam sofrer até naufrágios também. Então ele conta exatamente esse período, né? Um pouco difícil. Olha outro período aqui, o episódio da Ilha dos Amores. Outra contradição dentro do poema é a presença da Ilha dos Amores, no canto 9, um lugar místico, surge em meio à rota onde os guerreiros vão repousar, rodeados de amantes, em um poema que louva o império da fé. É de se surpreender a presença de um trecho como este. Olha, que famintos beijos na floresta e que mimoso choro que soava, que afagos tão suaves que iram nesta, que em risinhos alegres se tornava, o que mais passam na manhã e na sexta, que Vênus com prazeres inflamava, milhou a experimentá-lo que julgá-lo, mas julgue-o quem não pode experimentá-lo. Então aqui ele relata um trecho exatamente quando eles paravam em alguma ilha, certo? Para descansar e conseguir seguir viagem. Agora a gente sai um pouco do resumo dessa obra e vamos conhecer um pouco Luís Vaz de Camões. Nasceu em Lisboa e faleceu também em Lisboa. 1524, o ano de nascimento dele, 1580, o ano de falecimento. Poeta que frequentou muito a corte, fazendo poemas para as damas e vivenciando muitos amores. Em luta contra os mouros, no norte da África, teria perdido a visão direita. Então ele era uma pessoa que ele era acalorado em todas as festas palacianas. Ele frequentava todas as festas da alta sociedade, porque ele era bem visto nesse lado. Em 1572, publicou os Lusíadas, justamente a obra que eu resumi para vocês, dedicando ao rei Dom Sebastião, que ele deu pensão anual modesta. Camões viveu miseravelmente até o fim da vida. Ele não queria luxo, ele era convidado para todas as festas, mas ele não queria luxo. Morreu em 1580, ano em que Portugal passou para o domínio espanhol, justamente quando Portugal foi dominado pela Espanha, né? E eles governaram Portugal por um bom tempo. Depois nós temos a poesia épica de Camões. A mais importante epopeia em língua portuguesa teve como modelos literários a Ilíada e a Odisseia, do poeta grego Homero. Camões compôs os Lusíadas em 10 cantos, divididos em 1102 duas estrofes regulares de 8 versos
cada uma. Então, olha, 1.102 estrofes, cada estrofe com 8 versos. Imagina, multiplica 8 por 1.102 versos. O tamanho dessa narrativa, totalizando 8.816 versos. Todas as estrofes têm o mesmo esquema rítmico, ou seja, ele é formado exatamente pelas divisões AB, AB, ABCC, certo? Ou seja, rimas cruzadas em 6 versos e emparelhadas em 2. São versos decassílabos heróicos e o poema se organiza em proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo, ok? Essa é a divisão que ele faz exatamente no poema. Depois nós temos aqui, a poesia lírica de Camões é constituída de poemas feitos na medida velha e na medida nova. Medida velha obedece à poesia, tradição popular, que são as redondilhas menores e redondilhas maiores. Redondilhas menores de 5 versos, redondilhas maiores de 7 sílabas poéticas, aliás, certo? São composições com um mote, um tema, que se desenvolve em glosas. Os poemas, em medidas novas, são formados por formas poéticas ligadas à tradição clássica. São eles os sonetos, as épulas, que são diálogo, elegias, poemas tristes, canções, oitavas e sextilha. O amor aparece como um sentimento, certo? Em que eleva o homem, tornando-o capaz de atingir o bem, a beleza e a verdade. Também pode ser contraditório pela natureza. De um lado, ele manifesta o espírito e do outro é manifestação carnal. Então, o amor que ele descreve, ele causa exatamente isso aí, certo? Então, nós temos aqui, quando ele descreve o amor, nesse velho poema, o amor é fogo que arde sem se ver. Velho que eu digo porque é muito antigo, mas ele é falado e cantado até hoje. Olha, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganha se perder. Certo? É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade, mas como causar pode ser o favor nos corações humanos, amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. Então, dentro desse poema, ele descreve exatamente o que é o amor e as consequências que esse amor traz na vida do ser humano, tá certo? Então, para vocês que assistiram esse resumo e falando um pouco sobre Luís Vaz de Camões, fica aqui essa mensagem. O amor aparece como um sentimento que eleva o homem, tornando-o capaz de atingir o bem, a beleza e a verdade. Eu encerro isso aí com essa frase de Luís Vaz de Camões. Uma frase marcante, uma citação que tem que ficar na mente e no coração de todos nós, tá certo? Então, mais dúvidas vocês podem tirar no decorrer do período, tá certo? E aqui mais um pedacinho e finalizamos hoje o que é o classicismo, tá certo? Fiquem com Deus e um bom dia a todos.